Você tem medo de voar de avião? Tem gente que perde muitas oportunidades na vida porque tem medo de voar. Às vezes um negócio importante, às vezes uma viagem a lazer interessante. Eu escuto muito, adoro o visual dos seus voos, mas não tenho coragem de entrar em um avião, muito menos num pequeno assim. Uma pena, né? Nesse vídeo, eu vou dar 10 dicas que podem te ajudar a diminuir esse medo. Não chega a ser assim um curso sem medo de voar, mas pode te ajudar e, quem sabe, você um dia vai poder aproveitar algumas vistas como essas aqui, né? Então, sem enrolação, vamos direto às dicas? Dica número 1. Embarque com conhecimento. A ansiedade se alimenta da ignorância. Se você não sabe como uma coisa funciona, é normal se sentir ansioso com seu funcionamento, principalmente se a sua vida depende disso. Desmistifique a aviação. Procure entender como um avião funciona, como os pilotos são treinados, como escolhem a sua rota. Entenda como funcionam os flaps, como funciona o reverso do motor, como funcionam os spoilers e ailerons, como um avião faz curvas e como para após o pouso. Aprenda a identificar os ruídos da aeronave. Reconheça o som do trem de pouso sendo recolhido e baixado, o som das turbinas em aceleração máxima na decolagem, o som do reverso no pouso. Pesquise sobre a circulação de ar nos aviões para ajudar a aliviar o medo de contrair uma doença contagiosa durante o voo. O ar fresco é continuamente bombeado para dentro do avião e é completamente renovado a cada 2 ou 3 minutos. Dica número 2. Entenda a diferença entre o seu medo e um perigo real. Normalmente, é difícil separar a simples ansiedade do perigo real, porque o corpo reage da mesma forma a ambos. Então, quando sentir medo de voar, certifique-se de chamar o seu medo de ansiedade. Não diga, tenho medo de voar. Diga, me sinto ansioso antes do voo. Procure racionalizar. O que você está sentindo é realmente medo por fazer um voo em condições muito perigosas ou é apenas a ansiedade perante o voo? Já ouviu alguém dizer, eu sei que é seguro, mas tenho medo assim mesmo? Se esse é o seu caso, repita para você mesmo. O que eu estou sentindo não é medo, é apenas ansiedade. Lembre-se que você pode se sentir ansioso mesmo quando está em total segurança. Dica número 3. Entenda a turbulência. Turbulência é um dos fenômenos que costuma causar mais medo nos passageiros. A turbulência nada mais é do que correntes de vento instáveis que fazem com que os aviões balancem um pouco. Nada diferente de dirigir em uma estrada esburacada ou navegar em um mar agitado. Mas não há necessidade de se preocupar. Os aviões são projetados para lidar com essa turbulência. O ar é um fluido, assim como a água. Portanto, assim como no ar também podem surgir ondas. A turbulência não é nada mais do que as ondinhas na atmosfera. Aprenda como os aviões são preparados para resistir à turbulência. Como os pilotos ficam a par de regiões com turbulência. Que tipos de equipamentos a bordo podem alertar os pilotos sobre turbulência à frente. Você sabia que antes de decolar, o piloto verifica a meteorologia da rota e já sabe onde pode encontrar turbulência, nuvens, chuva ou gelo? Lembre-se que é normal que as asas balancem quando um avião passa por turbulência. Elas são construídas para serem flexíveis mesmo. Foque em gerenciar a sua ansiedade, ao invés de ficar simplesmente pensando quando essa turbulência vai terminar. Dica número 4. Conte sobre seu medo para os companheiros de viagem. Antes do voo, quando estiver falando com algum amigo sobre a viagem, aproveite para falar sobre seus temores. Geralmente, nessa situação, você percebe como seu medo é bem irracional. Conte, se possível, com um companheiro de viagem de confiança para acompanhá-lo no voo. É melhor pagar a passagem do amigo do que pagar uma sessão de terapia, né? Apoio pessoal ajuda muito. Seja honesto sobre seus medos e compartilhe o que você acha que pode ser útil para você se começar a sentir medo. Se tiver algum desconhecido ao seu lado, converse com ele. Não deixe de comentar sobre esse medo e pergunte o que ele ou ela faz para ficar calma. Não deixe de comentar o que faz você se sentir mais ansioso. Mau tempo, atrasos, turbulência, chuva, voar à noite, esse tipo de coisa. Dica de número 5. Entenda os recursos de segurança de uma aeronave. As grandes aeronaves têm um radar meteorológico que permite aos pilotos identificar mau tempo à frente. Tem também sistemas anti-gelo, tanto para evitar a formação de gelo, quanto para expulsar o gelo caso ele já tenha se formado.
Esses sistemas estão instalados na parte frontal das asas, que a gente chama de bordo de ataque, nas turbinas, nos para-brisas e outros sistemas do avião. Praticamente todos os sistemas das aeronaves, baterias, sistemas de navegação, sistemas de controle de voo, rádios, tudo funciona com duplicidade. Portanto, a possibilidade de falha é muito pequena. Mesmo aeronaves pequenas têm diversos sistemas de segurança. Se você precisa ou deseja voar em aeronaves pequenas, mas tem medo, assista a esse vídeo aqui no canal para entender um pouco mais sobre a segurança das aeronaves pequenas. O link está na descrição. Dica número 6. Estude o histórico de acidentes de avião. Pode parecer contraintuitivo, mas munir-se de conhecimento de acidentes aéreos pode ajudá-lo a se sentir mais à vontade durante um voo. Existem excelentes programas de TV, como o Mayday, e canais de YouTube que exploram as causas de acidentes aéreos, como o canal do David Branco. Fuja dos sensacionalistas. Entenda que os acidentes não acontecem por acaso e raramente têm uma única causa, e que a indústria está em constante evolução para evitar que eles voltem a acontecer. Entenda os procedimentos de emergência. No caso de uma pane de motor, por exemplo, saiba que um avião não cai como uma pedra nesses casos, mas ao contrário, continua planando ainda por muito tempo. Fuja das estatísticas. Embora elas sempre comprovem que a aviação é o meio de transporte mais seguro, elas provavelmente vão te deixar confuso e vão aumentar a sua ansiedade. Dica número 7. Converse com a tripulação. Sempre que possível, converse com os pilotos antes da decolagem. Peça sua opinião sobre as condições do voo e da rota. Repare como eles agem com total tranquilidade. Não hesite em chamar um comissário de bordo para entender cada uma das fases do voo. Pergunte como foi o curso de comissário, por que decidiram abraçar a carreira, qual o seu voo favorito. Essas conversas vão te distrair e tirar o foco da ansiedade. Dica de número 8. Faça uma aula de voo. As pessoas geralmente não têm medo de voar. Elas têm medo do que não sabem ou têm medo de ficar fora de controle. Elimine o mistério fazendo uma aula de voo. Se não em um avião real, pelo menos em um simulador. Dessa forma, quando você embarcar em seu próximo voo como passageiro, terá uma compreensão muito mais completa de como funciona um avião. Se estiver voando em um avião pequeno, ao lado do piloto, pergunte sobre todos os instrumentos, para que serve cada um. Dica de número 9. Escolha um assento que o ajude a evitar o medo. Uma das poucas coisas sobre as quais os passageiros têm controle em um voo é a seleção de assentos. Use isso a seu favor. Escolha um assento que te ajuda, nem que seja um pouco mais caro. Se você tem medo de altura, fique longe das janelas. Por outro lado, se estar atento ao que está acontecendo lá fora ajuda a manter-o calmo, escolha um assento na janela. Os assentos no corredor podem ser úteis para aqueles que se sentem claustrofóbicos ou inquietos e precisam se movimentar. Fazer upgrade para a classe executiva ou primeira classe, apesar de caro, pode lhe fazer economizar algumas horas de terapia, né? Dica de número 10. Encontre uma distração que funcione. Algumas pessoas podem se perder em um bom filme ou podcast, o que pode distraí-las do fato de que estão voando. Se você é canhoto, quando qualquer turbulência começa, pegue um pedaço de papel e use a mão direita para escrever seu nome. Isso ajuda a manter seu cérebro focado em outra coisa além do voo. Aproveite o serviço de bordo, mas esteja atento ao que você consome. Café, bebidas alcoólicas e alimentos com alto teor de sódio, um pouco antes ou durante o voo, podem fazer seu coração disparar e aumentar a sua ansiedade. Assistir esportes, filmes de ação ou thrillers podem acelerar seu coração. Considere comédias ou música relaxante. Você quer manter sua mente e corpo o mais relaxados possível e não ficar tão tenso a ponto de sentir um ataque de pânico se aproximando, né? Agora vai uma dica bônus que eu acho que é a mais legal de todas. Torne-se um AV-geek para ajudar a superar seu medo de voar. Os entusiastas da aviação, ou AV-geeks, são apaixonados por tudo que diz respeito a aviões. Existem até comunidades dedicadas à arte de voar, localizar e fotografar aviões em aeroportos de todo o mundo. Antes do voo, faça como os pilotos. Estude a rota e durante o voo acompanhe a rota. Se estiver na janela, identifique cidades, rios, lagos. Tente estimar o tempo de voo necessário até cruzar a divisa de um estado ou sobrevoar alguma referência geográfica. Ao entrar no avião, identifique qual é o modelo. Está no material de emergência na sua frente. É um Boeing, um Airbus, um Embraer? Observe as diferenças no acabamento de um e de outro. Antes de decolar, observe os ruídos de portas, flaps, etc. São diferentes em cada modelo. Lembre-se que, mesmo no modo avião, o GPS do seu celular estará funcionando.
Então é possível acompanhar sua posição durante todo o voo. Se possível, compre um app de navegação, como o NexAtlas, por exemplo, e acompanhe todo o seu voo. Se você tem que voar com frequência, é melhor investir num app do que num psicólogo, né? Aprenda a utilizá-lo com o tutorial aqui no canal. O link está na descrição. Muitos celulares têm também um app de bússola, que mostra, além da sua proa magnética, sua altitude e as coordenadas da sua posição. Compare esses dados com a rota que você preparou. Tire fotografias das referências no solo e identifique-as no seu GPS. Registre a hora exata da decolagem e do pouso e compare com a sua estimativa. Mas, acima de tudo, voe de qualquer jeito. Evitar voar só piora o medo. Então, se você realmente quer superar o medo de voar, a melhor coisa a fazer é realmente pegar um avião. Comece aos poucos com um voo curto, depois vá gradualmente aumentando para voos mais longos. Se possível, faça voos em aeronaves pequenas. Entre em contato comigo e que eu posso te ajudar a encontrar um piloto qualificado. Por fim, se inscreva aqui no Bora Voar e não perca a playlist Voos para Relaxar e Dormir. O link está na descrição. Se possível, considere também se tornar membro do canal Bora Voar, que com apenas R$ 4,99 por mês, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo sobre aviação. Então, bora voar?